Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelos militar, tenho estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa vermelha. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para anotações. Bom, na aula de hoje a gente vai apresentar dois conceitos importantes, que é o conceito de juros simples e juros compostos, bem como as expressões para o cálculo de juros e descontos em transações comerciais. Vamos à definição de juros simples. Bom, de acordo com esse regime, os juros simples são gerados em cada período, são sempre os mesmos e são dados pelo produto do capital pela taxa. Lembrando que o capital é o valor que é tomado de empréstimo e a taxa é o que vai ser cobrado em cima dessa rentabilidade. Os juros são pagos somente no final de cada aplicação. Trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicado durante um certo intervalo de tempo. A principal característica dos juros simples é que o valor não altera no decorrer dos meses, ou seja, de mês em mês incide um juro, que é o produto do capital pela taxa. Só que isso acontece todo mês, e no final de um certo período é cobrado um valor referente a cada mês, já que cada mês correu juro, ok? Os juros são os mesmos. Observe nesse diagrama, nesse esqueminha aqui, vamos pegar a situação de 3 meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Observem só, capital vezes taxa no primeiro mês, capital vezes taxa no segundo mês, capital vezes taxa no terceiro. Ora, se eu somar esses 3 juros, CI mais CI mais CI, vai dar 3 CI. Ou seja, o juro, na modelagem, sendo ele simples, e o juro sendo o mesmo, no final de tudo nós vamos ter a seguinte expressão para o cálculo do juro simples. Observem só comigo. Consideremos um capital C, o capital investido, ou capital aplicado, ou um capital emprestado, aplicado a juros simples a uma taxa I por um período de tempo T. Durante esse período de tempo T, os juros acumulados a cada mês, sendo o mesmo, CI mais CI mais CI mais CI mais CI, CI vezes T. Observem que o I, que é a taxa, ela vem do inglês interest. E aí nós temos que o J, que é o juro, é o produto do capital tomado como empréstimo ou o capital investido, multiplicado pela taxa vezes o tempo na qual esse juro incidiu. Beleza? Montante, definição muito importante agora. O montante é o valor a ser pago no final do período em que os juros incidiu. Observem só, o montante, por definição, ele é dado pelo capital mais o juro. Só que eu expliquei agora há pouco que o juro sendo na modalidade simples, o regime de capitalização simples, ou juros simples, ele é dado por C vezes I vezes T. Então o montante vai ser capital mais o juro, que é C vezes I vezes T. Eu posso agora fazer aquele processo de fatoração, fator comum. Eu posso colocar o C em evidência. Fazendo isso, eu chego à expressão para o montante no regime de capitalização a juros simples como sendo M é igual a C, onde C é o capital, que multiplica 1 mais I, que é o interest, taxa, vezes o T, que é o tempo. Beleza? Essa é a expressão para o cálculo do montante depois de T meses aplicado a juros simples, ok? Vamos à definição agora do regime de capitalização a juros compostos, ou juros compostos apenas. Definição. O juro composto é o regime de capitalização em que a aplicação do juro é sobre o valor do próprio juro. É o famoso juro do juro. O que torna esse tipo de aplicação, de aplicabilidade, mais rentável. Ou seja, os juros acumulados são maiores. O regime de juros compostos é o mais utilizado no mercado, por oferecer maior rentabilidade financeira. Essa maior rentabilidade ocorre pelo fato de esse regime de capitalização ser calculado sempre com base no valor do montante do período anterior. Então, o montante no primeiro período, o montante no segundo período já vai ser em cima do primeiro, o terceiro em cima do segundo e assim sucessivamente. O que faz com que esse valor final cresça de maneira exponencial. É muito importante essa observação. Enquanto os juros simples crescem em reta, cresce de maneira linear, o juro composto cresce de maneira exponencial. Vamos então à expressão para o cálculo do juro composto. Consideremos um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa I por um período de tempo T, pode ser calculado a partir dessa expressão. Então, o montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T, onde C é o capital tomado como empréstimo ou investido, o I do interest é a taxa e T é o tempo. Observem claramente na expressão do juro composto
a exponencial, ou seja, à medida em que o tempo passa, esse juro vai aumentando, esse montante vai aumentando de maneira exponencial, diferentemente dos juros simples, que cresce de maneira linear. Vamos à resolução da primeira questão. Uma pessoa fez uma compra no valor de R$ 1.500 e pagou-a de uma só vez 3 meses depois. Sobre esse valor foi cobrado mensalmente uma taxa de juros simples, de modo que após 3 meses o valor a ser pago é de R$ 1.527. A taxa mensal de juros simples cobrada foi de letra A, 0,7%, letra B, 0,4%, letra C, 0,8%, letra D, 0,5%, letra E, 0,6%. Ora, por hipótese, o capital investido, ou capital nesse caso investido, foi o valor de R$ 1.500. Então, 1.500 é o valor do C. E pagou de uma só vez 3 meses depois. Então, foi dado o valor do capital. O capital aqui é exatamente igual a R$ 1.500. E foi dado o valor do T. O T é igual a 3. 3 meses depois, esse capital foi pago. Então, o T é igual exatamente o T é igual a 3. O valor pago, que é o montante, foi de R$ 1.527. Ele quer saber qual o valor da taxa mensal aplicado nessa rentabilidade. O valor do montante é 1.527. Vamos à resolução. O montante é dado por capital mais juro. Ora, o montante foi dado. O montante foi dado como 1.527, substituindo o valor 1.527. O capital foi de 1.500, né? O capital foi o valor da compra mais os juros. Só que a gente sabe que os juros simples, ele disse isso no quadro, é C vezes I vezes T. A expressão que determina os juros simples, o regime de capitalização simples. Ora, 1.527 menos 1.500 vai dar 27. Do outro lado, o capital é de 1.500, o valor da taxa é o que está sendo pedido, e o tempo aí são 3 meses. Ora, 3 vezes 1.500 dá 4.500. Então, eu já posso tirar daqui que o valor da taxa foi exatamente igual a 27 dividido por 4.500. Paulo, oi, a taxa está em porcentagem, então eu já posso multiplicar esse valor todo por 100. Fazendo as devidas simplificações, eu chego à conclusão de que 2 zeros eu posso cancelar com 2 zeros. 27, aqui é 4.500, tá, gente? 4.500, deixa eu só refazer aqui. 3 vezes 1.500 é 4.500, que ao simplificar vai dar 45. 27 dividido por 45. Esse resultado, se eu dividir por 9 em cima, vai dar 3. Se eu dividir por 9 embaixo, vai dar 5. Esse resultado vai ser exatamente igual a 0,6. Portanto, a taxa pedida foi 0,6%. Beleza? Resposta na letra E. Questão 2. Uma pessoa colocou um capital de R$ 2.000 em uma aplicação financeira juros simples durante 15 meses. Após esses 15 meses, essa pessoa retirou o montante, capital mais juro, e utilizou 30% dele, restando ainda R$ 1.568 do valor retirado. A taxa mensal de juros simples dessa aplicação era de letra A, 0,9%, letra B, 1%, letra C, 0,6%, letra D, 0,8% e letra E, 0,7%. Vamos à resolução. Ora, por hipótese, o valor do capital colocado por essa pessoa foi 2.000. A aplicação foi a juros simples durante 15 meses. Depois desses 15 meses, o do montante, que é capital mais juro, ela retirou 30%. Ora, se 30% foi retirado, 70% ainda resta. E esse valor restante corresponde a 1.568. Então, vamos lembrar. Montante é igual a capital mais juro. Ok? O montante, que é o valor que vai render, vai ser igual capital 2.000, os juros, como é juros simples, capital, que é 2.000, vezes a taxa, vezes o tempo, que foram 15 meses. Ora, o montante vai ser igual 2.000 mais 2.000 vezes 15, 30.000 vezes o valor da taxa. Ora, esse aqui é o montante que deveria ser retirado, mas só foi retirado 30%, significa que 70% ainda resta. 70% desse montante, que é 2.000 mais 30.000 vezes I, isso aqui corresponde a 1.568. 70% de 2.000 dá 1.400.
mais 70% de 30 mil, 21 mil, vezes I, isso tudo é igual a 1.568. Do 21 mil I, do outro lado, 1.568 menos 1.400, 168. Da onde eu tiro, então, que a taxa vai ser igual a 168 dividido por 21 mil. Só que a taxa está em porcentagem, significa, então, que eu tenho que multiplicar por 100. Ao fazer isso, a gente chega, então, à conclusão de que a taxa será 168 dividido por 210. Se eu dividir por 42 em cima, dá 4. E se eu dividir por 42 embaixo, dá 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Significando, então, que a taxa dessa aplicação foi de 0,8%. Resposta letra D. Questão 3. Uma pessoa contraiu um empréstimo a juros compostos de 20% ao mês durante os 2 primeiros meses e de 10% ao mês nos 2 meses seguintes. São 4 meses. 2 com 20% e 2 com 10%. Ao final desse período, ele conseguiu negociar a dívida, o pagamento da dívida com abatimento, ou seja, um desconto de 10%. O juro total pago foi de aproximadamente quanto? Letra A, 50%, letra B, 54%, letra C, 57%, letra D, 60% e letra E, 64%. Vamos lá? Bom, por hipótese, o regime de capitalização foi juro composto com 20% durante os 2 primeiros meses. Então, eu vou colocar aqui a situação. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. 2 meses com o regime de 20% a juro composto e 10% nos 2 meses seguintes. Ora, o montante, nós vimos que é capital que multiplica 1 mais a taxa. Nos 2 primeiros meses, a taxa foi de 20%, 0,2. Como foram 2 meses, elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1,2 ao quadrado vezes C. Só que esse montante, no final de 2 meses, ele vai ser capital para os próximos 2 meses. Então, o montante final vai ser o novo capital, que é 1,2 elevado ao quadrado C, que multiplica 1,1, são 10% agora, em 2 meses. Então, vai ficar 1,44 vezes 1,21 C. Então, esse montante final vai ser de 1,7424 C. Só que tem um dado no exercício que fala que esse montante foi pago com 10% de desconto. Significa, então, que eu vou tirar 10% e vai ficar 90%. Então, a negociação da dívida me leva a crer, então, que vai ser 90%, que multiplica 1,7424 vezes C. Quando esse cálculo for feito, o montante vai ser igual a 1,568 C. Só que o montante é capital mais o juro. Ora, 1,568 C menos C vai dar 0,568 C. Como ele quer em porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui por 100, dando um valor de aproximadamente 57%. Esse aqui foi o juro total. Resposta letra C. Na aula de hoje, estudamos 2 tipos de capitalização chamados juros simples e juros compostos. Vimos as expressões para cada um deles e vimos que o crescimento de um é linear, os juros simples, e o crescimento do outro é exponencial. Extremamente recorrente nos concursos da OEA. São extremamente importantes para o vestibular da OEA. Siga o Preveste OEA em todas as redes sociais.